Fala representante, fala gestor, bem-vindo ao Mesa de Representação, o podcast que acredita que a representação comercial pode ser 10 vezes maior do que é hoje. Estamos aqui para fazer isso acontecer junto com vocês. Aqui no Mesa a gente aborda assuntos reais do dia a dia e explora ele de diversos ângulos. As situações que ninguém responde direito, os dilemas que não têm resposta fácil e o caminho que existe quando tu sabe onde olhar. No final, entregamos uma ferramenta gratuita para você aplicar imediatamente no seu negócio. Lembro sempre que aqui a mesa está sempre aberta para qualquer um que queira participar. Através do Instagram do Rafidme, tu manda a pauta, manda a dúvida, manda a situação real que tu está vivendo. A gente traz aqui para o Mesa. Por isso, segue lá, @RafidmeApp e puxa a tua cadeira. Eu sou o Francisco, estou aqui com o Márcio, como sempre. Fala pessoal, bem-vindo ao Mesa de Representação. Márcio, hoje a gente fala sobre a importância de saber quanto cada real investido na representação retorna para a empresa e o que muda nas decisões quando o gestor sabe esse número. Parece que todo gestor deveria saber isso, quase nenhum sabe. Ele decide quem entra e quem sai da equipe, se dá ajuda de custo, se amplia, se corta, se investe numa nova praça. Decisões que movem a operação inteira. E faz tudo isso sem um número que sustente nenhuma delas. Não porque ele seja descuidado, mas porque nunca ninguém perguntou quanto cada representante te rende por real que tu investe nele. Sem essa conta, o gestor que mais vende parece o melhor. A ajuda de custo parece razoável. O representante cortado parecia caro. Tudo parece, nada é confirmado. Quando a meta bate, isso some. Mas funcionando e funcionando bem são coisas completamente diferentes. E a diferença só aparece quando tu faz a conta. Gestor sem a conta feita não tem orçamento, tem opinião. E é sobre isso que a gente vai falar. Bora lá, Márcio? Já tenho para ti a primeira pergunta que eu quero fazer. Já vou trazer de cara, sem rodeio, uma das questões mais importantes para todo gestor. O gestor quer investir numa praça nova. Aí ele vai justificar para o superior dele, proprietário da empresa, diretor. E esse superior pergunta, tá, mas qual é o retorno esperado? Sem saber o que a praça atual rende por real investido, como que o gestor justifica esse investimento? Ele justifica no achismo, né? Ele vai chegar para o gestor, para o superior dele ali e vai dizer, olha, mais ou menos as praças que a gente atende hoje, elas nos dão 10, 20 mil por mês. Então, se a gente abrir mais 5 praças, a gente vai faturar mais 20 mil por cada praça, vai faturar 100 mil. Só que, na verdade, ele está dando um chute, né? Porque ele não tem ideia efetiva de quanto rende cada praça, né? Ele tem a ideia da meta geral, né? Se o pessoal está batendo ou se não está batendo, mas ele não sabe o quanto ele pode investir em cada praça que ele está entrando. E eu vou um pouquinho mais além, tá, Márcio? Porque eu acho que existe ainda um degrau acima, onde existe uma sofisticação maior, que o gestor ainda chega, não, mas a gente, na praça tal, a gente tem 30 mil habitantes e vende X. Na outra praça que tem 90 mil de mercado potencial, então 3x. A gente vai ver 3x. Então, na verdade, o planejamento todo, e é considerado um planejamento por grande parte dos gestores, é vir com dados planilhados do IBGE, jogar na mesa e é entusiasmo em formato de planilha. Não, exatamente. E acaba que daí ele não consegue fazer um planejamento efetivo de quanto vai gastar, né? Até porque a questão, daqui a pouco, essa cidade de 3x, o representante que vai atuar nela, até ele começar a performar, ele vai gastar 3 vezes o que o representante da outra cidade gasta. Por exemplo, vou dar uma ajuda de custo para ele iniciar ou não vou decidir ou não vou. Exato, porque ele não sabe o quanto esse cara vai render para a empresa, né? Então ele fica perdido quanto a isso. E tem outras variáveis nesse cálculo que são muito importantes. Por exemplo, não é porque o meu... Claro, tu tem que partir de um ponto, então tu parte do ponto que tu tem. Então, se o gestor já sabe os números que ele tem da equipe atual, o retorno sobre o investimento, quando o representante se paga, quando não se paga, já é fabuloso. Mas índice de conversão, ou quanto por cento cai a conversão a cada 300 quilômetros da sede porque o frete impacta muito e tu começa a perder vendas. Então, esse argumento, na verdade, ele começa vindo com dados planilhados que, na verdade, é entusiasmo. Exato. É tipo, se a gente vende X para 60 mil pessoas... São suposições que ele tem que ele acaba muitas vezes no mercado, quando chega no mercado, ela acaba não se provando, né?
É a questão que a gente tem. No Rafid a gente vê bastante isso, né? Empresas que estão começando, vendem na sua região, na região metropolitana da sua sede, e aí acaba que querem expandir para outros estados, e aí descobrem que não tem preço, que não tem... O frete demora, enfim, acabam tendo surpresas desagradáveis depois de já contratarem um profissional, gastarem tempo em treinamento. E quando o proprietário chega lá e diz, tá, mas é aquele nosso investimento. E aquela expansão que a gente fez para um mercado 6 vezes maior, por que não está caindo 6 vezes o volume de vendas? E aí que complica, né? E aí complica porque tu não tem nem como dizer para ele, tipo, não, a gente fez tudo certo e não deu certo. E pode acontecer. Claro. É o risco da operação. O risco da operação. Só que não, tu vai dizer para ele o quê? Ah, eu achei que dava. Porque basicamente é isso. Eu mostrei lá, a população era maior, a gente tentou e não foi. Exatamente, perfeito. E aí chega naquela pergunta, né? Porque o gestor, né, que ele resolve expandir, né? Só que ele não tem dado nenhum da operação dele. Dá para considerar isso um investimento do gestor? Investimento sim, porque sai dinheiro do bolso. Ou pelo menos deveria sair dinheiro do bolso. Mas o investimento, na verdade, tu tem sempre aquela ideia de vou investir para ter o retorno, né? O investimento ali no cara da XP. Perfeito. Muitas vezes, então vamos renomear. Talvez o gasto existe, o investimento não. Então, o investimento ele é feito de forma inteligente, planejada para ter um retorno esperado. Se tu não tem dados sobre a tua operação e tu simplesmente resolve expandir porque tu precisa vender mais, aí tu está fazendo simplesmente um gasto. Pode ser Gasta e torce para dar certo. Gasta e torce para dar certo. Pode ser que tu consiga, pode ser que por algum motivo tu tenha algum conhecimento, um feeling empírico, ou achou o representante certo, que sempre pode acontecer, mas isso não se propaga de maneira concreta num retorno esperado, né? Então, assim, o crescimento... A equipe de representantes é, sem dúvida nenhuma, a maneira mais escalável e mais barata de tu crescer as vendas da tua empresa. Só que não é de graça, então já desmistificar isso na cabeça de muita gente. Muita gente acha que não tem custo nenhum. Tem custo e tem investimento da empresa, ela não é de graça e ela precisa ser controlada, ela precisa ser medida, porque senão tu simplesmente está jogando dinheiro ali esperando que dê certo e é assim. Quem não mede não faz gestão, né, Chico? Quem não mede não faz gestão. Quem não mede faz adivinhação, né? Gestão é planejamento, é dados, né? E aí eu vou te perguntar, tá, Márcio? Quando a gente fala de calcular o retorno que o representante traz para a empresa, né? De como, o quanto, a partir de que momento esse representante está se pagando e está trazendo de retorno, a gente está olhando para investimento como um todo. E investimento como um todo entra sistema, entra equipe, entra processo, que, de novo, são investimentos que a empresa precisa fazer para funcionar. Pode começar pequeno, se tu é pequeno, sem problema nenhum, mas tu tem um investimento. Representação comercial não é de graça. Não. Vamos tocar, então, num dos investimentos mais sensíveis para o gestor ou proprietário da empresa, que tu já está rindo, tu já sabe qual é, que é a ajuda de custo. Claro. A ajuda de custo, ela está dentro do pacote oferecido por qualquer representada, que aí é o acompanhamento, é o treinamento, é o onboarding, é o produto, é o catálogo, a ajuda de custo. Mas a ajuda de custo a gente sabe que se destaca e é quase proibido falar em ajuda de custo, né? Quando a gente está conversando no Rafid com gestores, com coordenadores de equipe, eles já sabem, olha, eu quero contratar, mas não quero dar ajuda de custo. Tudo bem, não é obrigatório dar ajuda de custo, mas não é o único gasto que tu vai ter caso tu decida contratar. Exatamente. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que falar. Então eu vou trazer sim o assunto da ajuda de custo aqui, porque ele é latente. Claro. Ele é dos investimentos aquele que mais que todo mundo percebe. Então deixa eu te perguntar. Tem como saber, antes de dar, se uma ajuda de custo vai se pagar ou isso é sempre uma aposta, um ato de fé do gestor no representante? Acho que certo, 100% certo, só a morte. Então, tudo tem seu risco. Exatamente, tudo tem seu risco. A ajuda de custo, quando ela é bem feita para o representante, né? E aí eu acho que é importante, a gente até abordou em outros episódios ali, só sobre ajuda de custo. É sempre importante falar, a ajuda de custo ela tem um início, meio e um fim. Perfeito. Né? E ela tem um objetivo claro para o representante. Né? Então, assim, o cálculo que o gestor ele tem que fazer é assim, eu quero que esse representante, eu vou dar uma ajuda de custo para alavancar ele, né? Porque a ajuda de custo é isso para o representante.
Tu está alavancando o processo Tu está dele. acelerando o teu resultado, o resultado que tu quer buscar. Exato. Não é um favor. Exatamente. Tu está acelerando o processo dele porque ele vai vender mais para ti, né? Claro, não evidente, dinheiro no bolso de todos. Exatamente. Então, assim, eu quero acelerar esse processo porque em 6 meses eu quero que ele esteja em velocidade de cruzeiro ali, né? Já esteja vendendo bem. Já fez o ramp-up e tá no auge. Tá trabalhando tranquilo. Então, essa ajuda de custo, ela vai entrar nesse gasto desses primeiros 6 meses. Então, se ele sabe quanto o representante vende na região que ele está colocando, né? E quanto sobra para a empresa, né? Depois de pagar tudo, o quanto esse representante efetivamente coloca para dentro da empresa, líquido, então tu consegue fazer esse cálculo. Tu consegue entender que daqui a pouco vale a pena tu dar 2 mil, 3 mil reais para um representante, porque ele vai se pagar. Daí tu vai me perguntar, tá, não tem risco? Claro que tem risco, tudo tem risco. Mas a representação é o risco mínimo que ele vai ter. Se ele for fazer esse paralelo e contratar um vendedor, por exemplo, daqui a pouco tu vai gastar 2, 3, 4, 5, 6 meses de trabalho e o vendedor também não vai se pagar. Já está se antecipando e pegando uma das minhas perguntas aqui, mas a gente vai entrar nessa comparação. Eu já estava fazendo um gancho para minha próxima. Tudo bem, então. Mas ia dizer, e a empresa ofereceu ajuda de custo, tá? Ela fez o cálculo. De novo, a gente sabe que é exceção. De regra, a ajuda de custo, além de ser mal formatada, ela é mal comunicada. Então, muitas vezes é dado como um favor lá para o representante, ou uma compensação, uma mesada. A gente cansa de ouvir aqui no Rafid... Compensação por comissão baixa. Por volume baixo, comissão baixo, ou a gente cansa de ouvir, eu não vou ficar dando mesada para representante, porque eu escolhi a representação justamente por não ter custo. Porque é de graça. Então, enfim, daí já tem alguns erros nessa frase. Isso é bem legal de falar, até para o gestor que está nos ouvindo, é assim, a ajuda de custo coloca a tua oferta em outro patamar para os representantes, sempre. Sem dúvida nenhuma, é pacote. Vou falar para o gestor também aqui nessa câmera. Melhora teu pacote que tu consegue encontrar melhores candidatos. Mas eu vou ficar dando ajuda de custo? Faz teu cálculo. Calcula o ROI, calcula o retorno sobre o investimento, tu vai entender qual é o volume de ajuda de custo, qual é o valor de ajuda de custo que tu consegue dar e, como o Márcio bem falou, por quanto tempo. Exato. Então, assim, mas o gestor fez o cálculo, deu ajuda de custo e ainda não aconteceu. O que ele deve fazer? Eu tô investindo um pouquinho mais porque esse é um assunto que todo gestor sempre traz. Espinhoso. Seja em Rafid, seja em consultoria, eles sempre trazem. O representante ainda não vendeu. Passou lá o tempo que tinha definido e ele não vendeu. Como entender se eu corto a ajuda de custo, se eu prolongo essa ajuda de custo, enfim, como é que ele pode entender essa decisão? Ou se eu corto o representante mesmo. Ou corto o representante, pode ser, perfeito. Eu acho que por exemplo, que nem ele falou, deu 6 meses e ele ainda não vendeu. Eu acho que o acompanhamento para esse representante ele tem que estar sendo... ele tem que estar sendo permanente, né? Então, se tu está dando uma ajuda de custo, isso que também é legal da ajuda de custo, porque tu dando ajuda de custo, tu te compromete com ele também, já que tu está investindo nesse profissional. Então, tu vai ter um acompanhamento mais próximo do profissional, né? E com isso, tu vai ter... Porque muitas vezes a construção profissional do representante não é só venda. É novos clientes que ele está atendendo, propostas que ele criou, né? Não é simplesmente bateu a meta ou não, né? Que a gente vê muito isso também na gestão. Bateu a meta, tá tudo certo. Não bateu a meta, tá tudo errado. Né? Então, esse é um pensamento às vezes, simplista que a gente vê e que existe muito mais coisa por trás da representação comercial do que simplesmente bater meta ou não bater meta. Tu já está se antecipando a todas as minhas perguntas, mas tudo bem, eu continuarei usando elas. Mas um outro ponto que eu acho que é um adendo que é importante... passou o tempo que tu tinha estabelecido para definir essa ajuda de custo. Vamos pegar 90 dias, que é um exemplo clássico e é um bom período mesmo, 90. E o representante ainda não atingiu o auge, o momento ideal, refaz o cálculo de retorno sobre o investimento. Porque, idealmente, esses valores mudaram. Agora, Exato. Em 90 dias, esse representante já tem que estar gerando um volume de vendas. A ajuda de custo em si tem que ser recalculada, porque a realidade mudou. Ela pode ser menor, ela pode ter um outro objetivo, pode ser por menor duração. Então, assim, o cálculo de retorno sobre o investimento, quando a gente está falando de representação comercial, tem que estar na cabeça do gestor. Ele tem que utilizar esse cálculo para decidir qualquer investimento, para decidir expansão, para enxugar a equipe, para realocar esses investimentos. Então, assim...
Ele é um organismo vivo. É um organismo vivo, sem dúvida nenhuma. E não é igual para todo mundo. Tem Claro. representantes que justificam uma ajuda de custo. Tem representantes que justificam mais tempo da tua equipe. E mais tempo de equipe é mais custo desse representante também. Isso também entra no cálculo de retorno sobre o investimento. Então, é papel do gestor conhecer esses números e ir atualizando esses números, porque eles não são estáticos. E nem todo representante é igual. Perfeito, não, perfeito. E tu tocou no ponto de outros custos ali, né? Que a gente acaba não colocando na planilha de custo do representante, né, Aham. muitas vezes. O custo que... tá rindo porque Tô rindo porque já vem parecida. Já tá esperando. Porque, na verdade, e tu pode dizer assim, quanto custa um gestor por hora, né? Sim. E quantos desses gestores, eles colocam esse custo deles, o custo que ele atende o representante, o custo que ele gasta montando estratégias para o representante, quanto que esses gestores colocam isso como um custo da representação dentro da empresa, né? Essa é fácil de responder, porque a gente vê isso o dia inteiro. A gente, inclusive, já teve nesse lugar. A gente já fez a mesma coisa. E a gente cansa de ver gestor recebendo salário de gestor e fazendo trabalho de assistente. Por quê? Porque não investiu em treinamento, porque não investiu em processo, porque não investiu em estrutura, porque não investiu em sistema. Não tem ferramenta para controlar. E esse é um dos grandes desafios, e a gente vai trazer no final do episódio uma ferramenta que vai te ajudar a calcular o retorno do teu sobre investimentos em representação. E esse é um dos custos que é mais difícil o gestor ver, porque passa às vezes invisível. Porque a ajuda de custo, ela tem um boleto que tu emite lá do RH, o catálogo é uma nota fiscal que tu manda para a gráfica, ou para o web designer, ou em créditos de IA hoje em dia. O treinamento para todo mundo, desenvolve o treinamento. Mas o tempo de processo, o tempo de gestor, isso raramente é computado. E que muitas vezes, desculpa, né, Chico, mas muitas vezes ele pensa, cara, mas eu tô aqui para fazer isso. Meu salário está sendo pago, só que não para... Tu tá lá para fazer a gestão, não para fazer, às vezes, o atendimento de analista. Exato, exatamente. E quando a gente analisa, né, de novo, seja no Rafidme ou através de uma consultoria, e a gente para sentar e ver o volume de trabalho que o gestor realiza, que é trabalho, literalmente, de analista. É trabalho de separar dado de planilha, é trabalho de enviar catálogo. É absurdo a quantidade de tempo que o gestor investe nisso. E ele faz isso achando que é parte, e ok, eventualmente fazer, mas não é parte. E segundo, não vendo o custo invisível disso. E aí chega no final do dia, ele não tem tempo para quê? Para gerir. Ele não tem tempo para fazer o que realmente é relevante, fazer o onboarding de um novo representante. Ele nunca tem tempo, Márcio, para pegar o carro, dirigir 100 km e fazer visita com a equipe de campo dele. Por quê? Porque ele está lá no escritório fazendo trabalho de assistente, pagando 6 vezes o valor do que um assistente cobraria e perdendo horas de movimentos estratégicos que poderiam render mais. Então, assim, o ponto que tu está trazendo, que é o custo invisível do trabalho da equipe, especialmente do gestor, ele é um peso gigantesco de novo, o pessoal se preocupa com a ajuda de custo. Mas o peso desses custos invisíveis, eles são os que mais influenciam no cálculo do ROI. Então, é o que a gente sempre fala. Perde o medo da ajuda de custo. Sim. Não estou dizendo que tem que dar, a gente não diz que tem que dar para todo mundo. Mas perde o medo da ajuda de custo e começa a ver o cenário completo. Quando tu vê o cenário completo, tu vê que tu está realmente desperdiçando dinheiro, tu está afetando o retorno sobre o investimento com os teus representantes. E isso não está vindo da onde tu imagina. Exatamente. Não está vindo, de novo, da demonizada ajuda de custo, que pode ser uma ferramenta estratégica maravilhosa para atrair e reter representantes mais engajados, que performem mais, né? E aí, de novo, né? Saiba os teus números, porque daí eles vão começar a te revelar essas coisas. Sem dúvida nenhuma. E eles chocam, às vezes, tá? Os números, quando tu olha para os números, tu começa a debruçar-se sobre eles, tu começa a ver que o retorno sobre o investimento da representação, quando tu começa a dar bola para as pequenas coisas, ele é ainda maior. E agora, Márcio, eu venho para ti, e eu achei que tu ia por esse lado na pergunta que tu foi. Graças a Deus tu seguiu outro caminho, tu trouxe o importante, que é o trabalho invisível, né? O custo invisível de diversas coisas. E eu vou por um outro lado, que isso vai mexer com a cabeça de muita gente. Porque
aquele gestor que, além da coluna de vendas lá, bateu meta, não bateu meta, bateu meta, aquela coluna que todo mundo adora e faz sentido, porque Exato. vendas é o pulmão da empresa e todo mundo tem que estar de olho lá, especialmente o gestor. Mas o gestor que olha além da coluna de vendas e ele sabe o custo de cada representante, o que ele consegue enxergar que outros gestores não conseguem enxergar? Ele consegue enxergar qual é o representante que rende mais, né? Então ele consegue enxergar onde alocar esforço também, né? Eu acho que isso é muito importante e aí até vai mais ou menos os dois lados, né? Vale para o representante também, né? Quando tu vê onde tu está gastando mais reais, né? Mais em reais investidos para ter um real de volta, tu começa a alocar tua força e teus recursos, né? Teus recursos, seja ele qual for. Tempo, dinheiro, energia, enfim. Tu começa a alocar onde aquilo te rende mais, né? Então, tu vai parar... Às vezes tu olha para algo que te parece... E por isso que é legal ter os números, né? Muitas vezes a gente vê o representante comercial achando que um representante rende muito e quando ele vê tem um representante numa região menor, ele pede menos ajuda e vende tanto quanto aquele outro. E aí isso é uma coisa interessante até a gente ver os gestores falando, né? Que às vezes aquele representante que é muito barulhento, né? Então tá sempre pedindo ajuda, sempre especula um frete, especula não sei o quê, pede um desconto. Esse cara às vezes não rende tanto quanto um outro que faz as vendas ali suave e que acaba custando muito menos para a empresa. Exatamente, porque obviamente 95% dos gestores estão olhando a coluna de vendas. Quem mais vende é o melhor representante. E a gente vê isso na pele o tempo inteiro. É muito difícil. Sempre a gente pega quais são os teus melhores representantes. Ele simplesmente ordena a coluna no Excel, a coluna ou no CRM, ordena a coluna de vendas e diz, esses aqui. É os que mais vendem. Exato. O melhor representante é o que mais vende. Só que, quando a gente começa, de novo, porque o cálculo do retorno sobre o investimento, ele não pode considerar só quem recebe a maior ajuda de custo versus a venda que realiza. Por isso que a ajuda de custo soa, porque é dinheiro efetivamente que sai, né? Então, soa. Sabe qual? Um dos maiores custos escondidos pro representante é a venda não saudável. Representante que faz venda saudável, ou seja, tem uma carteira confiável, com alto índice de pagamento, que faz a higienização dessa carteira, que tem ticket médio maior, ou seja, por que ticket médio maior? Porque aí envolve menos processo dentro da empresa. Claro. Então, se ele atinge, sei lá, 20 mil reais, 50 mil reais em venda com 2 vendas, né, um exemplo bem, ele gera muito menos trabalho do que quem atinge 100 mil reais com 40 vendas. Tu emitir uma nota fiscal de 1.000 ou de 1 milhão é a mesma coisa. Exatamente, o trabalho é mesmo, né? O despacho lá é o mesmo. Então, assim, esse é um dos custos que o gestor tem que olhar, porque ele tem que olhar, o cara é minha estrela, né? Minha estrela é o que mais vende, mas quanto tempo que ele soma da tua atenção? Os clientes dos compradores dele são bons compradores ou ruins compradores? Porque o bom representante, ele faz uma higienização forte da carteira de clientes. Sim. Porque ele não quer confusão. E se ele não quer confusão para ele consequentemente não traz para a empresa. Então, mesmo que o volume às vezes é menor, o lucro por venda realizada, quando tu inclui investimentos que nem ajuda, tempo da tua equipe, o tempo que o gestor gasta com ele, o tempo tirando dúvida, que acho que tu até citou, não fica pedindo desconto, não sei o quê, Exato. Vendas mais limpas, cara, às vezes é bem comum, na verdade, não às vezes, é bem comum, tu ter uma surpresa incrivelmente positiva, porque tu começa a olhar e dizer, peraí, Exato. Tem alguém aqui que tá me trazendo um retorno sobre o meu investimento muito maior do que o líderzão de vendas lá. Claro, exatamente. Cara, quando eu trabalhei como representante comercial, cara, teve épocas ali, para fechar meta, tu começa a escavar cliente ali que tu fazia tempo que tu não ia. Daí aquele cliente que chega na empresa e, não aprovou o crédito. Não, mas ele vai dar uma entrada no boleto e vai tentar parcelar o resto. Aí, não deu certo também. Cara, nisso aí tu foi e voltou no financeiro, no teu gestor, no teu coisa, 5, 10, 15 vezes, cara. E aí quanto tempo tu fez eles perderem? E quantas pessoas envolvidas, né? Quantas pessoas envolvidas? Uma coisa que acontece muito, tava no Rafid, né? Um usuário do Rafid, é uma empresa de ferragens de Campinas.
A gente aqui nunca fala quais são as empresas do Rafidem porque a gente não identifica. Eventualmente a gente cita um exemplo maior, que aí são empresas bem representativas, mas quando são empresas menores a gente normalmente não Até não quando cita fala elas. bem, a gente pode falar mal. Exatamente. Não, mas esse eu vou falar bem. Mas eu estava conversando e a gente fez esse cálculo. E disse, olha, vamos olhar para a tua equipe, era uma equipe mais enxuta, e vamos olhar quem vende mais e vamos ver como é que está esse retorno. E a gente começou a colocar investimentos em estrutura, investimento em sistema, ajuda de custo, quem recebia. E aí você começa a medir. Vendas que são recusadas, compradores que estão inadimplentes e média de tempo gasto com cada representante. E aí a tabela mudou completamente. Sim. A gente começou a ver que, claro, o cara que vendia mais, ele dava mais trabalho também. Mas era uma característica dele, não é sempre, né? Era uma característica dele. E ele já começou, e ele olhou o número dos outros e realmente saltou os olhos, porque eram vendedores que davam um retorno sobre o investimento muito grande. E ele disse, é aqui esses caras. E esse cara que falou, não, ele não é um representante ruim por isso. Exato. Ele é teu líder de vendas, é uma coisa muito positiva. Aproveita ele, mas começa a entender por que o ROI dele não é tão alto. Exato. Às vezes pode ser uma questão de região. A região, sei lá, os compradores são piores mesmo, tem mais dificuldade financeira. Mas algumas vezes está quebrando esse processo, seja porque ele está expandindo sem critério demais a carteira, porque, enfim, olha para esse cara e vê, porque ele tem volume, ele é um diamante bruto ali na tua carteira. É muito melhor tu melhorar o retorno de investimento de alguém que já te dá retorno do que tu construir do zero, né? Claro, exatamente. Não, e os próprios menores são diamantes pequenos. Daqui a pouco ali tu diz, cara, se eu conseguisse investir um pouco mais de tempo neles, né? Os caras têm um ROI muito bom. Daqui a pouco dá um incentivo pro cara começar a usar mais a minha pasta. Daqui a pouco a minha pasta é a segunda ou terceira daquele representante. Daqui a pouco não, vou dar um incentivo para ele crescer mais. É um cara que não me dá trabalho nenhum, tudo que é venda entra bem. Então, cara, daqui a pouco ali também no segundo escalão ali, digamos assim, né, por assim dizer, tá ali também... Sim, tem um pulo do gato. Pulo do gato. Tu é um ótimo vendedor, como é que eu posso fazer para tu ser mais ótimo ainda, né, se é que é possível? Então, essa análise, ela conta para os dois lados, né? Uhum. Não, e agora a gente falou ali do custo de cada um e o quanto cada um rende para a empresa, né? E aí eu acho que é um comparativo legal de fazer, Chico, é assim, ó, porque a gente compara muito, e o gestor compara muito, né? O custo do CLT, né? O custo do CLT com o representante comercial. Sim. Né? E a gente sempre fala, cara, vale muito mais a pena representante do que CLT. Isso acho que é óbvio e todo gestor que está nos ouvindo sabe que é óbvio que um representante comercial custa muito menos do que um vendedor CLT. Sim. Mas ele faz essa conta no feeling. Né? Ele não sabe quanto. Né? Agora, se ele parar para fazer essa conta de verdade, né? O que vai mudar para ele? Né? Uma coisa que... Sabe que... Eu vou responder uma coisa que vai contra o senso comum, sabe? Sabe porque eu gosto quando o gestor faz essa conta? Porque ele, algumas vezes, é a primeira vez que ele vê na frente dele que ele para raciocinar que o representante tem custo. Porque uma coisa que prejudica muito o processo de representação e muito projeto de representação é a ideia de que representante é de graça. O gestor que tem a ideia que representante é de graça, ele não está pronto para fazer a representação funcionar para a empresa dele. Isso é um fato. Então, quando a gente senta e diz, vamos comparar, vamos sentar aqui lado a lado e vamos ver o que o vendedor te entrega, o que o representante te entrega, o que cada um não entrega, porque tem características diferentes, e os custos empregados nisso. Eu gosto que a primeira coisa que ele olha, ele diz, o representante tem custo. Sim, tem custo. O representante tem que entrar no custo que a gente colocou aqui. E eu digo, mas agora olha para o lado. Olha o que esse vendedor CLT está te custando. Exato. Então, assim, o que é o grande barato da representação? A gente vai cansar de falar aqui. A representação é o modelo mais rentável, mais escalável, mais seguro de tu crescer as vendas da tua empresa. Mas ele tem que ser feito da maneira certa e ele tem que ter um entendimento correto. O que é legal da representação comercial? Tu, grandes vezes, já pega experiência, conhecimento de mercado, carteira de clientes ou não, enfim. Mas tu consegue pegar um vendedor top, ou que tem potencial para se tornar top, e diluir o custo desse vendedor com outras empresas, que são as outras representadas da carteira dele. Quando tu olha para um vendedor interno... Um vendedor sênior ali. Um vendedor pleno.
tu vai ter custo. Tu parte de quanto todo mês com um vendedor? Um vendedor mínimo. É 6, 7 mil reais entre comissão, benefícios, salário, proporcional de 13º, férias. Então, essa conta nunca bate, porque tu vai, com a representação, tu vai ter um ótimo vendedor por uma fração do custo que tu teria com aquele teu vendedor CLT. Exato. Então, assim, no cálculo do retorno sobre o investimento, não existe nem comparação entre um e outro. E daí agora, porque tu falou ali do custo fixo ali, né? E daí o cara, muitas vezes ele pega e paga um salário pro CLT, né? E aí ele não quer pagar, às vezes, R$500 de ajuda de custo, né? Sim. Mas, enfim. Mas isso que tu colocou é interessante também, porque quando tu conversa com o gestor, primeiro ele tem aquela coisa tipo, não, como assim tem custo a representação, né? Um choque. É um choque completo. Choque completo. Só que daí tu começa a comparar com o vendedor, aí ele, pô, é verdade. É por isso que eu digo, e na calculadora de ROI que a gente vai passar, que é a ferramenta que a gente vai passar gratuitamente para o pessoal aqui no final do episódio, tem justamente esse comparativo. Representante comercial tem custo. É uma fração, 20, 25, considerando a ajuda de custo, 20 a 25% de um vendedor interno. Então, isso é muito importante, por isso que eu gosto de fazer o cálculo. Porque entra duas coisas. E vamos ser bem honestos, quando tu tem a ideia de que uma coisa é de graça, que não tem custo, que tu só paga se vender, eu só vou pagar em comissão, tu não entra de verdade na ideia, tu não te entrega, tu não investe, tu não trabalha para o desenvolvimento daquele profissional e aí tu vai ficar patinando. Quando tu entende que tem um custo, mesmo que seja uma fração, tu já começa a te comportar de maneira diferente. Especialmente quando tu entende que o custo da representação comercial é uma fração do custo do CLT. Sim. E aí tu entra de verdade, aí tu diz, é isso aqui que eu quero. Claro. Eu quero isso aqui para minha empresa. Porque o meu ROI, o meu retorno sobre o investimento é incrivelmente maior. Exatamente. E quando tu entende que tem custo, aí tu começa a dar valor àquilo e tu começa a correr atrás, né? Sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo quer o melhor. Quando a gente percebe que tem alguma coisa boa acontecendo e que é possível a gente conseguir, a gente quer para nós. E é legítimo, tem que querer isso, né? E eu vou aqui para uma última, Márcio, que para mim a gente está falando muito lá do gestor, porque retorno sobre o investimento, mas eu também quero incluir um pouco o representante nessa conversa. A gente sabe que todo episódio ele traz informações para os dois lados, porque se eventualmente a gente não está falando de uma coisa do dia a dia do representante diretamente, está falando da gestão que acaba afetando ele. Mas deixa eu te trazer. A gente sabe, é dinâmico, como a gente falou, para o gestor é dinâmico o cálculo do ROI, os cálculos, enfim, para o representante também é dinâmico, tem que ser dinâmico a gestão da pasta dele. Isso tem que ser uma coisa dinâmica, a gente vai abordar em outros episódios também como fazer uma boa gestão de carteira que te leve a um crescimento constante. Mas o representante chega para o gestor e diz, olha, determinada coisa não está bem, eu acho que eu estou performando super bem, eu acho que eu poderia ganhar uma comissão, ou eu estou aqui há anos e queria uma comissão, enfim. E ele chega com esse tempo de casa, eu me esforço, eu participo bastante, eu sou leal e tal, eu sempre coloco vocês em primeiro lugar. Como que o gestor que sabe seus números, ele está mais preparado para essa conversa que o representante que chegou com a conversa de lealdade, esforço, tempo de casa, enfim. Como é que isso difere dos dois lados da mesa nessa negociação? O que a gente até já abordou ali, né? O representante que ele vai sem dados para essa conversa, ele está baseando tudo no feeling. Está baseando tudo na conversa com esse representante. Não, mas eu tenho anos de casa. Tá partindo pro emocional também, né? Não, claro, o negócio. Na hora de negociar, a gente usa todos os argumentos. Para sair melhor na situação, tá valendo tudo. Então é isso, né? Então o gestor que ele não tem dados, ele trabalha só no feeling. E aí no feeling, tu tá muito predisposto a, não vou dizer errar, né? Sim. Mas a tomar decisões que daqui a pouco não são as mais corretas. Tu erra sem saber por quê e tu acerta sem saber por quê. Então tá. Nenhuma das duas claro que é melhor acertar sem saber por quê, mas nenhuma das duas é boa, né? Exato. E aí, de novo, né? Se tu não sabe por que tu ganha, tu nunca vai saber por que tu perde. Exatamente. Márcio, e pro gestor que está nos escutando, que está escutando o episódio pensando, eu não sei quanto volta de cada investimento que eu faço na representação. Eu não sei se eu posso ou não dar ajuda de custo ou investir num CRM novo, ou enfim, pagar uma bonificação por abertura de CNPJ para minha pasta. Quero fazer uma promoção para o meu Quero fazer uma promoção, quero dá ou não dá? Quero expandir, etc. Para esse gestor que está nos escutando dizendo, peraí, eu tô entendendo e eu quero entrar no barco que sabe os números, eu quero sair do barco que não sabe os números e eu quero entrar no barco que sabe os números. Exatamente.
que aqui no Mesa a gente sempre traz para esse gestor? Para esse gestor, a gente sempre traz aqui no Mesa uma ferramenta, né? Uma ferramenta que ela é didática, ela é simples, exatamente porque a gente tem que fazer da representação 10 vezes maior. Como é que a gente vai fazer isso? Trazendo ferramentas para que o gestor possa gerir da melhor maneira possível. Então, a ferramenta que a gente vai deixar aqui para ele é uma calculadora de ROI dos vendedores, dos representantes comerciais dele. Então, ele vai colocar ali os dados do representante, ele vai estimar ali alguns custos, por exemplo, como o custo da hora dele, e aí ele vai ter uma ideia de quanto cada representante vende, obviamente, e ter uma ideia de quanto cada representante rende para essa empresa. Aqui no Mesa, a gente fala sempre da representação do futuro. Representação do futuro, o gestor do futuro é um gestor que usa ferramentas para fazer uma melhor gestão. A calculadora de ROI é uma ferramenta que ela serve justamente para isso. É para tu conhecer os teus números, ver que às vezes tem custos escondidos ali que tu não percebia, jogar isso numa planilha e comparar com outras opções. E aí tu começa a ver o quanto de retorno sobre o investimento a representação me traz e comparado com outros, o quanto que a representação traz a mais. Como toda ferramenta que a gente traz aqui, né, Márcio? Ela é absolutamente gratuita, tá? Não exige cadastro, não exige nada. O link vai estar na descrição aqui do YouTube. Exatamente. O link também vai estar nos destaques do Instagram, né? O Instagram do Rafidme, @RafidmeApp. É só clicar lá, colocar teus dados, entender os números do teu negócio, ver onde é que tu tá bem, ver onde é que tu tá mal e usar isso para que tu possa gerir melhor a tua equipe, tu possa crescer com ela e tu entenda e crie um sistema escalável. Então, é muito fácil, usa porque vai te ajudar bastante, ela é extremamente simples e intuitiva, só clicar no link, ir lá brincar e fazer bom proveito no dia a dia da tua gestão. Perfeito, é isso aí. O gestor ali que está nos ouvindo hoje, então, primeira coisa que ele tem que fazer é parar e começar a pensar onde é que estão todos os gastos dele, que às vezes tem alguns gastos invisíveis, né? Que ele acaba não colocando nessa planilha. Então pensa bem isso aí. Além disso, para todo mundo que está nos ouvindo, né, Chico? Por favor, nos segue aqui no YouTube, nos segue lá no Instagram, @RafidmeApp, aciona o sininho, antes de baixar a planilha, aciona o sininho aí para nos seguir. E fica um abraço para todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Márcio, obrigado por essa troca mais uma vez. Sempre um prazer. Grande abraço e até o próximo Mesa de Representação. Um abraço.